Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. São Lucas, capítulo 4, verso 21. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, identificando-se a si mesmo como aquele a quem o Espírito do Senhor estava sobre si, como aquele que foi ungido para evangelizar os pobres e enviado para curar os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados ouvintes, leiamos esse texto com apreciação dada pelo Espírito Santo. E vejamos que suco, que advertência, que alimentação nos traz esta Escritura. São Lucas capítulo 4. Diz que, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Era o homem que andava somente pela virtude do Espírito Santo. Era o cordeiro que era dirigido por uma pomba. E o Espírito Santo em forma de pomba, um animalzinho tão pequenininho, isto é, uma ave tão simples, tão frágil, podendo dirigir a um animal, a um cordeiro. Os homens obedecem a muita força, obedecem às armas, obedecem às consequências da lei, temem, mas obedecer uma coisa menor, mais simples, isto é somente para cordeiro, não? Uma pequena ave dirigindo a um cordeiro, um animal muito maior, com muito mais força do que aquela ave. Mas é isto mesmo. Jesus só andava pela virtude do Espírito Santo. Quer seja para a tentação, para ficar 40 dias com fome, quer seja para curar, para ir em tal lugar, embora fosse para ser apedrejado ali, para ser crucificado, ele obedecia a esta pomba, ao Espírito Santo. Então ele foi para a Galileia, para Nazaré, ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro,
assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos corações. Então vamos crer que nesta hora, aqueles sumos sacerdotes, aqueles líderes religiosos, escribas, fariseus, saltaram e regozijaram-se no Senhor. Glorificaram Deus com toda a força de seus pulmões. Por quê? Ali estava a pessoa a quem o profeta Isaías, no qual eles criam e liam na sinagoga, viu 720 anos, mais ou menos, antes de vir, escreveu, profetizou alguém sobre o qual estaria o Espírito do Senhor, para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aliás, o que estava acontecendo diante das barbas dos sacerdotes era isto: liberdade dos oprimidos, cegos enxergando, mortos sendo ressuscitados, evangelizando os pobres. Era justamente como estava escrito e estava acontecendo através daquele homem, através de Jesus Cristo. Então vamos admitir, é claro, que o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, glorificaram a Deus todos juntos. Mas que decepção seria você estando ali, vendo este homem de quem Isaías profetizou, vendo este homem ungido do Senhor, libertando os cativos do diabo, sendo expulso ao invés de ser aclamado, ao invés de ser recebido, sendo rejeitado, justamente por aqueles homens de vida mais pia, mais reta, mais santa. Sumos sacerdotes deveriam rejubilar-se no cumprimento das Escrituras para aquele instante. Pelo contrário, eles rangeram seus dentes, e diz a palavra que Jesus foi expulso de Nazaré quando se identificou, quando mostrou para eles quem era ele. Eles não tinham de maneira alguma dúvida de que o Messias seria Deus, não uma segunda pessoa. Por isso, falar que era filho de Deus naquele dia, identificar como filho de Deus, o filho do homem, como filho de Davi, como filho de Deus naquele dia, era dizer que era Deus na terra, que não era a segunda pessoa de Deus, mas que era o Alfa e o Ômega, que era o Pai da eternidade, que era o Príncipe da paz, que era Deus mesmo, Emanuel, Deus conosco. Mas quando eles olharam e viram aquele tipo de homem dizendo que era Deus, então eles não aceitaram. O cumprimento das Escrituras para uns é a coisa mais terrível que existe. É a coisa que mais decepciona. O cumprimento das Escrituras para outros é a coisa mais gloriosa. Quando as Escrituras se cumpriu em relação à primeira vinda de Jesus Cristo, foi a maior alegria para Maria Madalena, de quem o Senhor Jesus Cristo expulsou 7 demônios. Foi a maior alegria para pobres, para aleijados,
para cegos, para ladrões, mas para santos, santarrões, foi a coisa mais indigesta que já se ouve na terra. Foi o cumprimento das Escrituras em relação à sua primeira vinda. Agora vamos ver o cumprimento das Escrituras em relação à sua segunda vinda. É diferente? Não. Não, e nesta hora deve bater seu coração, dentro do seu coração uma coisa forte. E você cair em si, dizer, estou ouvindo uma verdade incontestável. Se o cumprimento das Escrituras foi uma coisa indigesta, indesejável, inoportuna para os santarrões, para os líderes religiosos daquele dia, eu pergunto, o cumprimento das Escrituras para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é alguma coisa que vem agradar os santarrões desse século? Os líderes desse século? Não. Não e não. A mensagem de João Batista mostrou que era a mensagem de um precursor. Porque Herodias o odiou. Herodes o odiou. Os líderes religiosos o odiaram. Porque ao contrário deles, fora deles a palavra do Senhor veio a ele, a João, no deserto. E eles deveriam então brigar com Deus. Por que deixou-os de lado e foi lá no deserto enviar a sua palavra a João? Quando eles é que tinham o currículo, é que tinham a posição certa, é que tinham os diplomas. Agora um leigo, um analfabeto, lá no deserto. Caim deveria ter matado a Deus, brigado com Deus e não com Abel. Abel não tinha culpa nenhuma de Deus ter rejeitado o sacrifício de Caim. Mas essa semente sempre reage da mesma forma, da mesma maneira. Eu não tenho culpa de Deus ter passado por milhares e milhares de pessoas, de líderes muitas vezes melhores do que eu, e vir me revelar a mensagem da segunda vinda de Cristo. Revelar que Deus tem nos enviado um precursor para a sua segunda vinda, cuja mensagem tem que ser indesejável, indigesta para os líderes. Você pensa, meu irmão, minha irmã, que os líderes religiosos vão se regozijar com o cumprimento das Escrituras em relação à segunda vinda de Cristo? Nunca, nunca. Seria um verdadeiro paradoxo com a própria Bíblia. Agora, eles tinham a Bíblia nas mãos. Eles liam acerca de Jesus. Eles liam acerca da primeira vinda. Eles queriam a primeira vinda. Eles queriam, com força política, religiosa, restaurar a libertação de Israel. Politicamente falando, assentando-se num trono material de Davi. E eles queriam e desejavam a primeira vinda como hoje eles desejam a segunda vinda. Mas, quando ele vem, é totalmente diferente da maneira que se esperam e por isso é rejeitado, a menos que tenhamos a mesma pomba, o mesmo Espírito, a coisa pequena, nos dando sinal de Deus, dando sinal que deu para Simeão, velhinho caduco, o mesmo Espírito Santo identificando um menino enrolado em embiras de cangas de boi, como o Messias, o Salvador. É o mesmo Pai que revelou ao pescador: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A menos que tenhamos, não dons. Dons são dados sem arrependimento. Dons são dádivas
que são derramadas sobre justos e injustos. Dons podem ser ministrados sem se apartar da iniquidade. Quantas vezes fiz maravilha em teu nome, expulsei demônios, expulsamos demônios, curamos os enfermos. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas agora eu quero vos falar de um batismo do Espírito Santo que não pode ser imitado, que não pode ser pervertido, que não pode falhar. É a pequena coisa, é a pomba, é o Espírito Santo mostrando para você as Escrituras que se cumprem neste presente momento. Em relação à mulher, em relação ao homem, tudo está escrito. O estado da mulher está escrito. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, que elas tirariam as roupas. Hoje tem se cumprido as Escrituras, que as mesas estariam cheias de vômito. Hoje tem se cumprido estas Escrituras em relação ao mal, em relação às pragas, em relação às doenças, em relação às enfermidades, em relação a filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, irmãos contra irmãos, nações contra nações, reinos contra reinos. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Mas por outro lado, hoje tem se cumprido Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Hoje tem se cumprido Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a sua mensagem, se cumprirá todo o segredo de Deus. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, não apenas em nossos ouvidos, mas também em nossos corações, ó filhos de Deus, ó eleitos do Senhor. O cumprimento de Malaquias 4 e 5 é uma coisa terrível para os líderes religiosos, acomodados em suas cadeiras dogmáticas. Mas o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6 é coisa gloriosa para os filhos de Deus. Isto quer dizer, o precursor da segunda vinda do Senhor, abrindo os nossos olhos, mostrando que a sua volta está às portas, e como nos preparar, como cumprir Atos 2:38, como cumprir o nosso batismo, como crermos em Deus, ver o Pai no Filho e o Espírito Santo em nós. Quem não vê o Pai no Filho, não pode ver o Espírito Santo em si. Mas isto depende de Deus abrir os olhos. Quem abriu os olhos de Simeão não foi o sumo sacerdote que disse: Simeão, aí está o que você esperava. Não, foi o Espírito Santo. Quem pode abrir os seus olhos para dizer que aqui está um profeta de Deus, uma mensagem de Deus, precursando a segunda vinda de Cristo, é somente o mesmo Espírito Santo. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Ele chama, é para quem Ele dá, é para quem Ele abre os olhos. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rotina arrebol. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, foi Jesus. Diga como Simeão nesta hora: graças te dou, ó Pai, porque agora os meus olhos contemplaram a tua salvação. A mensagem do Senhor tem sido ouvida pelo meu coração, e agora pode me despedir em paz. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.